Alô, time RL, Resenha Loading no ar, numa temporada nova, com estúdio novo, Estúdios Fênix, chiquérrimo, ser agência aqui, ó, só agenciando a gente, fazendo o negócio ficar bonito, hein? O estúdio tá bonito, tem mesa tática, tem telão, negócio chique. Para jogadores caros. Mas os jogadores caros precisam de competições, né? Para que o trabalho deles apareça. E esse é o nosso assunto de hoje, a gente vai falar sobre competições com Manuel Flores, o cara das competições. Manel, prazer te receber aqui. Posso chamar de Manel porque eu tenho intimidade, né? Meu amigo há muito tempo já, né? Há muitos anos, Vanessa. Você pode tudo. Um convite seu é uma convocação. Obrigado. O Manel foi gestor e ex-diretor de competições da CBF. Era ele que decidia. Manda de campo, tira daqui, bota ali. Vamos criar mais competições. E foi assim que ele criou muitas competições nesses 12 anos de CBF. Implementou um número maior de competições para as bases, não tinha competição na base, e favoreceu vocês, meninos. Vocês se deram bem nessa parada. Vou apresentar meus craques de hoje. Tem dois do CRB aqui. Petros, pega o microfone aí, cara. Bem-vindo, Petros. Boa tarde, primeiramente. É um prazer estar aqui com vocês. A gente está de férias agora, né? Depois da Copa Atlântico. A gente teve um período de recesso, mas a gente também já volta dia 7 visando a Copinha, que é um campeonato fundamental, acho que para o Sub-20 e para a base, né, toda. Também teu amigo, joga contigo no mesmo time, Rodrigo Amorim. Bem-vindo, Rodrigo. Boa tarde, primeiramente. Queria agradecer pelo seu convite aí, participar dessa resenha aqui. É um prazer estar aqui com vocês. É isso. Como ele falou aí, vamos voltar dia 7 para Maceió para continuar a nossa preparação, que já vem acontecendo desde o início do ano. E visando a Copinha, né? Que é, eu acho que um dos campeonatos mais importantes, se não o mais importante da base aqui no Brasil. É uma vitrine, né, Manel? Uma vitrine, a Copinha, fantástica, né? É uma vitrine. Aproveita uma janela importante, que é janeiro, do ponto de vista comercial. A gente pode falar em detalhes depois, mas é uma competição muito relevante, sim. Também está conosco a Manu treina no PSG, já é minha conhecida, minha convidada, minha craque aqui do Resenha. Gostou do cenário novo? Estamos de estúdio novo, Manu. Tá muito maneiro. Pô, estrutura bizarra. Incrível, né? Curtiu? E vem cá, tem treino hoje? Hoje não, hoje... Tá Na de verdade, folga? Hoje tem, mas é academia só. E você tá treinando todo dia? Como é que é a tua rotina? Eu tô treinando todo dia, de segunda Aproxima o a microfone um sábado. pouquinho. Aí. Segunda a sábado. Segunda a sábado. No PSG Academy. No PSG, na verdade, é terça e quinta. Uhum. Ontem até teve amistoso. E nos outros dias eu faço reforço com personal, academia, alguma coisa assim. Também tá com a gente o Léo Guerra do Bahia. Alô, Bahia! Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Prazer imenso participar dessa resenha. Rapaziada boa. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Bom demais. Manuel, quando você chegou na CBF há 12 anos, a gente não tinha um incentivo às competições de base. O que essa implementação que você fez mudou para jogadores como esses meninos que querem, de alguma forma, mostrar o seu trabalho e eles precisam, né, de competições até chegar na Copinha? Vanessa, a gente chega na CBF em 2010, né, ou seja, 12 anos atrás, e eu acho que o trabalho que foi feito nesses 12 anos foi justamente tentar preencher essas lacunas técnicas, né? E aí, quando você olhava para o futebol de base de vocês, a CBF não tinha uma competição de base. A gente tinha a Copa São Paulo, que é uma competição pertencente à Federação Paulista de Futebol, que ela, numa estratégia muito importante do ponto de vista comercial, ela preenche ali o mês de janeiro, é um mês que não tem futebol na televisão. Então, com isso, ela conseguiu, ao longo dos anos, se fortalecer naquela janela e crescer comercialmente, do ponto de vista de relevância mercadológica. Mas a gente viu ali, Vanessa, que nesses 12 anos, quando a gente foi começando a criar essas competições de base, a gente conversou muito com os movimentos de base. Existe um movimento chamado Movimento de Gestores da Base, se não me falha a memória, que são especialistas na base, porque é muito diferente o mundo da base do mundo do profissional, né? É outra realidade. É outra realidade, é outra estratégia. Para você ter uma ideia, eu convidei 2 jogadoras, não vou falar qual é o clube, eu convidei 2 jogadoras para estarem aqui hoje com a gente, não tinha condição financeira de mandar as 2 atletas, o clube não tinha condição de mandar as 2 atletas, pagar um Uber, entende? Entendo. Essa é a realidade. Não, isso é um fato, e tem a estratégia também, não só do ponto de vista financeiro, mas técnico. Para o gestor da base, quanto mais jogo de alto nível, melhor para ele testar esses garotos.
Porque é assim que ele vai conseguir ver como é que eles vão reagir, não só dentro de campo, como em tudo que cerca. Porque é um processo de formação. Então, quando a gente criou competições, a gente estabeleceu algumas premissas importantes. Diferentemente das competições que existiam, você tinha a Taça São Paulo, você tinha a Taça BH, você tinha algumas competições de federações que eram todo mundo ir para aquele local, para aquele estado e jogar ali. A gente estabeleceu como premissa inicial, falar, cara, já que somos uma entidade nacional, vamos dar um caráter nacional às competições e vamos fazer com que esse jovem e esses clubes viajem. Eles tenham a experiência o mais próximo possível que eles Do vão que vai encontrar ser no num profissional. Então é o seguinte, ele vai ter o estádio de alto nível, ao invés de jogar em CT, a gente exigiu e fez muito esforço com os clubes para que jogasse. A gente teve final no Maracanã, a gente teve final no Independência, a gente teve jogos no Morumbi, a gente sempre incentivou a utilização de estádios do profissional. Para o atleta, apesar de não ter público na maioria dos casos, você vai ter já aquela experiência. A viagem, o fato de pegar o avião, o comportamento dele no saguão do aeroporto, o comportamento dele... Parece que não, mas faz diferença. Total, é ali que o gestor da base consegue avaliar o atleta, não só dentro de campo, como também como é que ele responde depois de uma derrota, como é que é a postura dele antes do jogo no hotel, né? Num campo diferente, num numa campo situação diferente. num hotel, pegando viagem, dando entrevista, ou seja, são todos os componentes que a gente quis dar o mais próximo possível de uma experiência que ele terá no profissional. E o gestor da base agradeceu muito. A gente recebeu inúmeros feedbacks e trabalhamos junto com todos eles para construir os regulamentos das competições também. Então são esses aspectos de estádio, são aspectos técnicos como os 6 atletas substituídos, antes mesmo de ter 5 por conta do Covid no profissional, na base já eram 6, entendeu? Então você, para ter uma maior rotatividade de atleta, para ele poder testar mais gente. Ó, só para a gente ilustrar, vou pedir para colocar no telão, tem umas informações interessantes para você que está com a gente aí. Aliás, você que está com a gente aí no YouTube, se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, aciona o sininho para que você veja todas as notificações, para que você esteja com a gente, seja sinalizado aí dos próximos vídeos e não perca um vídeo importante como esse aqui do Manuel Flores. Se a gente olhar esses números aqui, é a evolução, né, de 6 para 24 competições, 2.525 jogos numa temporada aí de 2022, a quantidade de competições. Né? Esse quadro aí ilustra, né, esses 12 anos de trabalho, o que a gente tentou fazer, né? Lá em 2010, se você observar, você tinha 6 competições, né? As 4 divisões do Campeonato Brasileiro Profissional, a Copa do Brasil e a Copa do Brasil Feminino, que existia muito por conta do contrato da Copa do Brasil Profissional Masculina. Era meio que adendo contratual. Então ela ficou muitos anos ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos mais ou menos debaixo do radar. Pouca gente falava em futebol feminino até então. Né? E você vê que não tinha base. Ali naquela linha 15, ali, a Copa do Brasil Sub-20, aparece em 2012. Foi a primeira competição da base que a CBF realiza, que era uma Copa do Brasil Sub-20. Naquele momento era o que seria possível, mas tecnicamente era longe do que era o ideal, porque era uma Copa, era um mata-mata. E eu repito, a base sempre insistiu, quanto mais jogo eu tiver, melhor para mim. Até o ponto que a gente aí viaja 10 anos depois, a gente consegue lá em 2000 se você olhar, deixa eu pegar a linha aqui, o Brasileiro Sub-20, a linha 16 ali, o B20. Chegamos em 19, 204 jogos, tá vendo? 204 jogos, esse foi o formato que os gestores da base chegaram como ideal. Conseguimos subir a montanha, ou seja, você tem 190 jogos na primeira fase, são 20 clubes, né? É equivalente a um turno do Campeonato Brasileiro, são 19 rodadas. Isso aí, quando a gente coloca e consegue publicar isso em 19, foi uma repercussão incrível, porque aí a gente deu, no Brasileiro Sub-20 de primeira divisão, volume de jogo e de jogo de alto nível. São os clubes que mais investem na base disputando entre eles. E é essa diferença que vai fazer para que vocês possam ter competição o ano inteiro, não é isso? Isso foi muito importante começar os campeonatos para a base, né? Eu achei que precisava bastante ali, vendo ali no quadro. E quanto mais jogos, acho melhor para a gente, tipo assim, se identificar mais ao profissional, que
totalmente diferente o nível competitivo, né? E datas, tipo assim, jogos. Ô, Léo, e estar em atividade, alguém tá vendo Isso. você jogar. É muito Verdade. importante. Seu trabalho tá Cidade. aparecendo. Isso, tá trabalhando cada vez mais, tá jogando, tá conhecendo lugares, tá em disputa, é muito bom isso. E aí, se a gente levar isso, Manuel, e agora eu vou pedir para plugar o futebol feminino, quando a gente passa a ter os clubes com obrigatoriedade de ter equipes femininas, dá uma luz ali para Manu, né, que fica ali naquela expectativa, que o futebol feminino, você tinha uma treinadora da seleção que só podia convocar meninas, não é que só podia convocar, mas ela acabava convocando só meninas que jogavam fora do país porque elas estavam jogando o ano inteiro. Sim. O futebol feminino jogava 3 meses no primeiro semestre e 3 no segundo, e acabou, era isso. Sim, sim. É ruim ser uma obrigatoriedade, mas é o jeito que teve. Eu acho que foi necessário, Vanessa. Assim, o que a gente, se você olhar ali, como eu falei, corrigindo o que eu falei antes, foram 9 anos da Copa do Brasil de futebol feminino que passou debaixo do radar. Tá? O último ano foi em 2016. E, de novo, era uma Copa, ela não atingia o objetivo técnico, ou seja, tinha clube que jogava uma partida e era eliminado e ia para casa. Não cumpria o papel de fomento, em absoluto, não cumpria, tanto que ninguém falava a respeito da competição. Não sei se você vai lembrar, lá em 2015, depois de toda a crise que teve, se formou o Comitê de Reformas na CBF e uma das mesas mais relevantes foi justamente a mesa de discussão do futebol feminino, que o mundo já estava se movimentando, né? O Brasil estava ficando para trás, e aí as pessoas que faziam futebol feminino, né, os especialistas no assunto, sentaram com a CBF e a gente estabeleceu ali, naquela ocasião, 3 pilares importantes. Criar um brasileiro com 2 divisões, dar volume de jogo, que é isso que eu falei também, é a mesma premissa que serve para a base, serve para o feminino, você só desenvolve uma categoria se você consegue dar volume de jogo. É jogo de alto nível, né? E, obviamente, o auxílio financeiro, por quê? Porque o futebol feminino até então, hoje muito menos, era visto como despesa e não investimento, né? Hoje o futebol Até às vezes a feminino... grana que era destinada ao futebol feminino, né, Manu? Saía do futebol feminino e ia para o masculino. Não, bota em outra coisa aqui. Tivemos Tá inúmeros precisando, exemplos. não é? Exatamente. Constrangedor isso. Exatamente. Como é que é para você isso, Manu? Eu fico feliz que agora tá melhorando, que estão criando até sub-15, sub-13, alguns times já tem. E é triste, né, ver que só se movimentaram muito depois, mas pelo menos estão se movimentando e agora tá tendo bem mais campeonato. Tem muita amiga que tá sub-15, agora tá se preparando para campeonato, sub-13 também, então realmente está evoluindo muito. Manu, isso passa por uma mudança de mentalidade do dirigente, eu acho que isso tem ocorrido muito. Eu acho que o momento é bem positivo, ainda tem muita coisa para navegar, mas o que eu vejo hoje, né, são clubes e dirigentes mais engajados, enxergando o futebol feminino como uma potência do ponto de vista financeiro também. O futebol feminino hoje gera receita. Se bem trabalhado, se bem comercializado, ele gera receita, o que é um ponto positivo. Porque no fim do dia o futebol é muito caro de se fazer. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado nas análises do futebol no Brasil. A gente compara com a Europa e muitas coisas, mas o futebol no Brasil ele é extremamente caro, porque o país é muito grande. E o que encarece o futebol no Brasil é a logística. Cada viagem dessa é uma fortuna. É simples. Então você colocar competições de pé, você montar elencos, você montar competições duradouras custa muito dinheiro, né? E obviamente, é óbvio que a CBF ela tem o papel de fomentar e ela fez isso nos últimos anos, mas os produtos precisam andar, de certa forma, com as próprias pernas, né? Porque aí ele passa a fazer sentido não só esportivo, como também mercadológico, comercial. Então, é algo que se constrói ao longo do tempo. Então, eu vejo o futebol feminino hoje com um potencial muito grande. A gente, enquanto estivemos na CBF, a gente observou um crescimento substancial em termos de patrocínio, interesses de empresas, interesses de mídia especializada. Então, eu acho que o momento é muito positivo, ainda com muito caminho para trilhar, mas estivemos bem mais longe. Ó, se você tá aí se lamentando, caramba, eu tô aqui tentando arranjar o meu lugar aqui, meu espaço, tá faltando competição, eu tô tentando numa peneira entrar num clube, manda aí seu comentário.
Se inscreve aí, participa com a gente. É importante que você esteja aí do outro lado, dando a sua opinião. Eu quero saber o que você que está aí do outro lado, no YouTube, acompanhando a gente, está pensando. Então, se inscreve no canal, aciona o sininho para que você não perca nenhuma notificação e para que você esteja com a gente aqui e nas nossas redes sociais. A Ser Agência administra as nossas redes sociais. Então vai lá, tem TikTok, tem Instagram. Se inscreve no Instagram para que você esteja com a gente aqui, que eu quero receber só os crias, só os jogadores caros. Quero que vocês aproveitem esse momento aqui com o Manuel para tirar dúvidas, para fazer perguntas, para dizer o que incomoda vocês, que são jogadores da base que estão ali, pô, por favor, deixa eu mostrar o meu trabalho aqui, olha como eu sou bom jogador, e não ter que esperar até a copinha para ter uma vitrine, né? Eu gostaria de saber, eu também sempre tive vontade de perguntar e nunca tive para quem, como vocês definem isso? Fala, vamos ter essa possibilidade de ter uma competição aqui. De onde vêm esses pensamentos, de onde vêm essas bases? Olha, a pergunta é boa. Eu não estou na CBF hoje, eu estive até pouco tempo atrás, e posso te falar que na ocasião, quando a gente formatava uma competição, primeiro a gente olhava a lacuna, se ela fazia sentido técnico. Então, quando é base, de fato, qualquer coisa que se criasse faria sentido técnico. Não existia, né? A ideia era criar competições, que tivessem esse volume de jogo que eu falei, e 2, que também premiassem e que tivessem um incentivo para os torneios estaduais. Porque a partir disso você obriga o estadual a se fortalecer para dar uma porta de entrada às competições nacionais. Por isso que hoje, se você olhar nas competições de base que a CBF coordena, que são Sub-20 e Sub-17, né? Você tem o Brasileiro Sub-20, o Brasileiro Sub-17, a Copa do Brasil Sub-20 e a Copa do Brasil Sub-17. Eles são distintos, né? A Copa do Brasil, as Copas do Brasil são torneios onde a classificação vem do estadual, então aí você obriga o estadual a se fortalecer. Isso foi feito com o feminino, tá? Tem até mais números do feminino, é legal a gente Quando colocar se lá criou outra- uma competição, as outras informações. a segunda divisão do feminino, assim que foi criada, salvo o melhor juízo, a gente estabeleceu essa porta de entrada via estadual. Por quê? Porque para você obrigar, de certa forma, o estadual a fazer uma competição com critérios mínimos para você girar, você fomentar. Senão ela fica ali fingindo que está cumprindo um papel, mas não é efetivo, né? Não, porque você alimenta a cadeia, né? O país é muito grande, né? A gente é uma federação filiada à FIFA, a CBF, no caso, é uma federação filiada à FIFA, mas ela se chama de confederação, de tão grande que ela é, porque o Brasil é muito grande, né? São 27 estados, o futebol é muito importante para esse país, então, assim, era fomentar através das Copas do Brasil, no caso da base, fazer com que o estadual se fortalecesse e mandasse o representante para a Copa. E no caso do brasileiro, você aí sim, o conceito inicial que até hoje existe é você premiar os clubes que mais investem na base no país, né, que mais usam recursos e mais capricham nesse investimento. Então são os 20 melhores ranqueados do futebol brasileiro, ou seja, invariavelmente são os que mais investem na base, até para fazer justiça com quem faz investimento alto. Então essa foi a composição, na ocasião, que existe até hoje, para poder atacar essas questões da base. Eu acho que sim, o mundo ideal era tentar abraçar todos os clubes, né? Você conseguir dar vagas para o CRB quando ele quisesse, ou para qualquer clube, mas é muito difícil. De novo, os custos impedem, né, você ampliar demais o leque. Mas eu acho que da maneira que foi feito, você consegue atingir esses dois mundos aí de uma forma técnica e de certa forma justa. Obrigado. E aí, tem pergunta, Rodrigo? Eu queria saber qual que é a maior dificuldade, assim, se você acha que a maior dificuldade para criar novos campeonatos acho que criar novos campeonatos é só a parte financeira ou tem algo que influencia também? Cara, eu acho que a parte financeira é algo muito relevante. Como eu disse, eu acho que a grande parte da dificuldade de se fazer competições no Brasil, se você é uma entidade como a CBF, é justamente a parte financeira.
Óbvio que a CBF ela é uma entidade que possui recursos, mas são recursos finitos também, né? E você tem toda uma gama de competições para poder custear, né? A entidade, ela, se não me falha a memória, das 24 competições, eu acho que 3, Copa do Brasil, Série A, Série B, Copa do Brasil, Série A, Série B e Copa do Nordeste. 4 competições que andam com as próprias pernas. Todas as outras são custeadas, né? Então, você está falando de 20 competições onde existe um grande dispêndio, né? Uma injeção forte de recursos. Eu acho que a parte financeira, sim, eu sou muito defensor de que colocar uma competição na rua é preciso do cuidado de você mantê-la, de certa forma, estável. Eu acho que estabilidade de formato é muito importante. Tá? Então, a competição não pode nascer hoje e daqui a 2, 3 anos morrer. Isso é péssimo. É importante, Tá? 2, ela tem que ter uma constância, sim, em formato, né? Para você poder também, do ponto de vista comercial, poder comercializar. Eu ia até pedir isso, né? enquanto o Manuel está falando, para a gente rodar as imagens. Tem umas imagens dos nossos craques do CRB jogando, que a gente vê que as condições dos campos também não ajudam muito não, né? Isso é uma coisa que eu queria falar. Os campos, na maioria das vezes que a gente joga, não são tão legais. Essa competição onde é? Lá em Recife, foi a Copa Atlântica, a gente disputou lá no CT do Retrô. Agora, a gente voltou, a gente chegou de férias agora dessa competição. Aham. E aí, que tal o campo? Esse campo aí, Mais ou menos. bem mais ou menos. Ai, gente, é um sofrimento, né? É difícil, né? Porque você enfrenta uma realidade muito diferente em cada lugar que você vai. Isso aí é onde? Aonde é Isso aí é lá na Copa Atlântica também. Aí sou eu agora que vou. É tudo em Recife? Tudo em Recife. Ela é toda em Recife, Atlântico? Aham, Foi dentro do CT do Retrô. Ficaram todos os times alojados lá, no hotel. Que é um CT excelente, né? Um CT, qualidade de CT é absurda. E a gente poder observar aqui a qualidade, né? E ali, de cada atleta que está ali, que tem o poder de mostrar o seu trabalho naquela competição, mesmo contra todas essas adversidades que a gente tem, né, Manuel? Que a gente sabe como é que é difícil. Mas é isso, Vanessa. Isso aí ilustra muito bem do que eu estava falando. A tendência das competições que existem, ou ligadas a federações, ou competições particulares, né? Tem competições que empresas montam, custeiam e tal. Elas tendem a ter essa característica, ou seja, leva todo mundo para uma cidade, para o estado, joga ali durante 15, 20, 30 dias e a competição é entregue. Isso é bom porque gera jogo. A pegada da CBF na ocasião das competições era justamente aquilo que eu te falei. Você dar o jogo, mas também dar a experiência. Você dá a experiência 360 graus. Né? Porque, de fato, o atleta da base, quando sobe profissional, ele não vai jogar um brasileiro numa mesma cidade. É todo mundo no mesmo local. Ele vai ter que ter a experiência da viagem, a experiência do hotel, da televisão. Então, e tem uma coisa que me incomoda muito também, que eu estava até conversando com o Léo mais cedo. É muito ruim quando você tem um time que vai participar de uma competição 3 meses, aí depois desmonta aquele time, porque ele só está ali naquele estadual, né? Enfim. Sim. Aí eu não sei nem como é que funciona. Assina um contrato lá de 3, 4 meses, encerra aquela galera ali, sai, aí o jogador fica aí agora. Vou pra onde? Faço o que da vida? Verdade. O que poderia ser feito pra gente melhorar isso aí, Manuel? Com relação a... Esse desmonte, né? Tentar, talvez, ter a possibilidade de eles participarem de outras competições para não haver o desmonte, né? Mas é isso, né, Vanessa? É competição. É você ter calendário, né? Eu acho que, se você olhar pela ótica do gestor do clube, ele também ele tem os compromissos financeiros dele, que ele tem que ver como é que ele equaciona essa questão da folha, né? Então, assim, futebol é caro. Então, eu acho que esse desmonte é evitado quando você tem o calendário, tem competição e vislumbra um certo retorno. Eu acho que é muito da realidade nossa, é muito difícil mesmo. Assim,
Eu acho que os clubes tentaram se classificar para competições nacionais, por causa da Copa do Brasil. A Copinha é importante, mas a Copinha, ela dura o quê? 20 dias? São 20 dias de competição, né? Mais ou menos. Mais ou menos isso, né? Né? Mais ou menos esse tempo. Então, assim, é uma realidade difícil, mas o que eu acho é que ainda assim, com a estrutura das federações estaduais que fazem seus torneios estaduais, que a Federação Alagoana tem o seu estadual de base. Eu acho que isso ajuda muito, né? Eu acho que uma grande característica do nosso futebol, eu acho que isso a gente não pode perder, a gente tem que ter muito cuidado com isso. O Brasil é o país que mais exporta talentos. O Brasil é responsável... É só olhar a Taça das Favelas, é um negócio bizarro a quantidade de meninos que saem da Taça das Favelas e são contratados e que muitos nem chegam a jogar aqui no Brasil, não passam por clubes brasileiros, de repente o garoto estoura lá na Europa. Falar, o Brasil, anualmente, representa cerca de 15% de todas as transferências internacionais do mundo. O segundo país não chega a 8%. A gente é o dobro do segundo país. Se não eu falo a memória, é a Argentina, por sinal. Mas é quase o dobro do segundo. Então, assim, é muita gente. E isso só ocorre porque, a gente tem um país grande, apaixonado por futebol, extremamente populoso, com estruturas de futebol estaduais que permitem essa capilaridade, achar o talento, reter o talento, né? Os grandes clubes do país, se você olhar os 40 clubes séries A e B, não seriam capazes de reter todo o talento que nasce no país. É impossível. Então é muito importante você ter clubes das estruturas estaduais fazendo esse trabalho, e muitas vezes o cara não chega ao dito grande centro, porque ele vai direto. Né? Hoje já ocorre esse fenômeno. Aí às vezes a gente se dá conta assim, quem é esse cara que está jogando, sei lá, num time fora do pais? Ele jogou aonde aqui no Brasil? Exato. É surpreendente. Isso aí é um retrato do volume de celeiro de talento. De talento que a gente gera. Então, assim, a gente fala muito em liga no Brasil, e a liga eu acho fundamental, mas a gente não pode esquecer da outra ponta, que é o tamanho do país, que é o que a gente consegue gerar de talento, porque aí a gente tem que ver qual é o nosso DNA. Eu entendo que o DNA do futebol brasileiro é o talento. E o talento, ele precisa ser garimpado. Ele só é garimpado com essa experiência toda que você tem de CBF de 12 anos e mais tudo que você estudou antes, curso da FIFA, enfim, CBF, tudo que você aprendeu aí. O que você está planejando daqui para frente? Pode adiantar para a gente? Eu estou com um projeto... Aquela sim que faz aquela pergunta. Não, estou com um projeto que eu vou lançar em breve. Foram alguns meses de estudos e costuras. Tem a ver com futebol. Opa, isso é bom. Tem a ver muito com futebol. Mas na hora certa eu venho falar ligados, com você. Hein? Tu vai voltar aqui para contar, hein? Segredo ali. Olha aqui, e agora que a gente vai morrer de curiosidade. Aqui, para fechar, quem tem mais pergunta? Quer fazer pergunta, Manu? Qual você acha que é ainda a maior barreira assim, do futebol feminino para crescer mesmo, tipo, de vez e ficar no mesmo nível que o futebol masculino, assim, de visibilidade, tudo? Isso é uma boa pergunta. Eu acho, assim, sendo bem transparente com você, eu acho que ainda existe resistência do ponto de vista cultural. Um preconceito ainda. Sem dúvida. De todos. Não. Aí a gente está falando do patrocinador. Não, Vanessa, eu não quero generalizar, eu acho que existe, Mas a gente tem a Marta com 6 bolas de ouro. Eu estava na CBF junto com você quando a gente pegou e fez uma premiação. A Marta ganhou as 6 bolas de ouro, a gente fez uma premiação para o futebol feminino. O que está faltando? Mas eu acho que existe por conta da sociedade que a gente vive. É uma sociedade, de certa forma... de muita forma. De conceitos machistas. É algo muito que preconceituosa ainda. É algo que, com o tempo, isso vai mudar, não tenha dúvida, mas é um processo. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Está muito melhor, tá?
o lado positivo é que eu acredito que esteja muito melhor como um todo. Porque o futebol feminino já está se provando. São números, né? Então, contra fatos, né, não há argumentos. Quando você vê audiência de Copa do Mundo Feminina no Brasil, quando você vê audiência de campeonatos... O interesse dos patrocinadores o também. interesse de patrocinadores, sem sombra de dúvidas, o interesse de grandes emissoras, né? Então, você observa uma melhora substancial, ainda um pouco disso que eu falei antes, um pouco velado às vezes, mas ainda existente, não vamos tampar o sol com a peneira, mas, sem sombra de dúvidas, uma evolução de uns anos para cá incrível, com potencial incrível de crescer ainda mais, né? O futebol feminino no mundo tem se provado ano após ano, você vê recorde de público lá fora, recorde de público aqui. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que é isso, é um pouco de paciência. Eu acho que essas novas gerações, a sua geração, e à medida que a coisa for avançando, isso tende a ficar muito mais suave, essa parte do olhar torto, talvez, não sei o quê, mas eu acho que o futuro é muito promissor. E a gente vê pelos números, né, Manel? Ali, se a gente olhar o volume de jogo, né, você tinha ali de 2007 a 2012, aí vai para 2019 a 2022, né? É impressionante isso. Se você olhar de 2007 a 2012, era uma média de 54 jogos por ano de futebol feminino no país, de competições nacionais. Você chega em 19 a 22 com 363, que tá ali, né? 363, Que a minha vista tá péssima. É isso, você dar esse volume, você dar visibilidade a vocês atletas, né? Como a gente faz com a base também. Eu acho que quanto mais o povo brasileiro se acostumar a assistir futebol feminino, melhor para tudo isso que a gente está falando, né? É você colocar na cabeça de todos que acompanham o futebol que o futebol feminino é bom, tem potencial, somos vencedores. Eu acho que o sucesso da seleção na ponta máxima, na ponta de cima, acho que vai ser um sucesso natural. Irá chegar, não um tem processo. preço ver esse sorriso, tá? Que eu tô vendo ali. Não tem preço ver esse sorriso. Porque é isso mesmo, né? A gente sabe, só a gente sabe, a dificuldade que a gente tem. Você vê, a inserção da mulher, quanto tempo demorou? Em 2002, eu comecei a fazer os pilotos, que a gente chama, né? O treinamento ali, escondido na TV Globo para surgir a primeira narradora. Fui narrar a Olimpíada e Pan-Americano 2007, 2008... para só em 2018 eu conseguir colocar no ar pela primeira vez na história da televisão brasileira mulheres narrando uma Copa do Mundo. Então é difícil para quem está jogando, para quem quer trabalhar no entorno do futebol, né? As narradoras, as comentaristas, as jogadoras. Só que eu acho inadmissível esse processo não ser encurtado tendo uma Marta. Tipo, precisa provar mais o quê com a Marta? Deixa a sua opinião aí, quero saber a sua opinião. Deixa aí seu comentário. Mas eu acho que sim, de quem faz futebol hoje, eu vejo muito engajamento, viu, Vanessa? Muito, impressionante. Sendo bem justo, quem lida com futebol hoje enxerga o futebol feminino como algo muito forte, com potencial. É o seguinte, a própria FIFA já meio que estabeleceu um conceito, né, que o futebol masculino atingiu um ápice do ponto de vista financeiro, onde ele pode chegar em termos de retorno financeiro. É muito dinheiro, é muito recurso? Mas atingir um teto. Subir mais não consegue. Você mantém as grandes receitas, mas acho que subir muito mais do que é hoje é meio difícil. Ao passo que o futebol feminino, você tem um campo de crescimento enorme. Até a audiência para os canais de televisão de esporte. Há quanto tempo eu trabalho, né? Sport TV, Fox, ESPN. Hoje eu estou no Vasco. O teto da audiência masculina já foi batido, mas e a audiência feminina? Tem um campo ali enorme. Tem um campo enorme. Então, assim, e quando você fala audiência, isso reflete em tudo, em compradores de direitos, em patrocinadores. Então, a entidade máxima do futebol enxergou, a CBF enxergou isso. A CBF, ela é tanto que investiu em tantas competições. Hoje são 3 divisões do Campeonato Brasileiro, uma Supercopa. Então,
Inchou, né? Deu um Não, volume maior de competições. Volume total de competições, algo inimaginável até pouco tempo atrás, né? Um Verdade. trabalho muito bem feito de premiar, e aí agora agregar valor às competições, elas crescerem, ter patrocinadores, ter gente engajada. O importante, a boa notícia é que tem muita gente boa engajada em futebol feminino, não só dentro de campo, como fora. Então, é um processo, de novo, não é tão rápido quanto gostaríamos, e não é possível ser. Eu acho que você tem que ter paciência com evoluções, né? Mas eu acho que é um caminho sem volta. Foguete não tem ré, não é isso? É isso aí! As mulheres brilhando! Eu quero esse sorriso aí da Manu em todas as meninas que sonham em serem jogadoras de futebol. E hoje, o Manuel conhece meus meninos desde que nasceram. Luca e Lorenzo chegam para treinar no PSG, tem um time feminino treinando. Eles nem sabem que um dia a mulher não jogou bola, que tinha nem eu acho que é isso que alimenta a minha esperança, de que esse preconceito, aos pouquinhos, na geração dos meus filhos, ele vai caindo porque eles não enxergam dessa forma. Então, acho que vai melhorar e a gente torce por isso. Quero a sua opinião. Deixa aqui nossos comentários. Eu quero saber o que você pensa sobre isso. Sua opinião é super importante. Se você não está inscrito no canal, se inscreve. Só vem, como eu costumo dizer, nossas redes sociais. E agradecer, né? Esse cenário lindo aqui. Gostou? Adorei. Fênix Studios. Você está de parabéns. Ser Agência e Elite LED, que é o nosso painel de LED aqui. E essa galera linda que está aqui. Boa sorte nessa nova temporada. Quero ver vocês brilhando na copinha. Já vou garantir minha foto, porque né, vai que, né? Boa sorte para vocês, viu, meninos? Parabéns, hein, Manu. Temos que continuar nossa luta, tá? Vai dar certo. Só questão de paciência e talento. E talento as mulheres têm. Manuel Flores, meu amigo, muito obrigada. Prazer ter você aqui. Olha aqui, vou deixar o convite para você voltar mais vezes aqui, hein? Voltarei. Temos muitos assuntos para falar. Convite seu é uma convocação, tô dentro. Beijo, resenha! Aqui, ó, resenha Load, não perde não. Até a próxima.